vocês repitam comigo. Amém? Amém. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça. Beba de graça. Beba de graça. Beba de graça. Da água da vida. Da água da vida. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A gente vai falar sobre uma das palavras que mais me chama a atenção na Bíblia. Um dos encontros que Jesus teve, um dos encontros que mais me chama a atenção pelo fato de nós não termos um nome, nós apenas sabemos que se tratava de uma mulher samaritana e que tinha casado 5 vezes. O que mais me chama a atenção nesse encontro é que a samaritana não tinha um nome. Outro ponto que me chamava a atenção é que todos os encontros as pessoas chamavam a atenção de Jesus, chamavam por Jesus, clamavam por Jesus. Mas nesse encontro foi diferente. Esse encontro, Jesus estava no poço esperando a mulher samaritana. Num lugar que para muita gente era apenas um ponto onde as pessoas iam tirar água, um lugar muito comum. Assim como a gente está aqui hoje, num lugar muito comum, que é uma praça. Só que uma das coisas que eu tenho certeza é que, assim como foi lá com a mulher samaritana, está sendo aqui hoje. Amém. Amém? Amém. Jesus já estava aqui esperando a mulher samaritana, que aponta para aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus, para aquela pessoa que ainda não teve um encontro real com Jesus, que não teve a sua vida completamente mudada. Aleluia. Vamos abrir a palavra então. Opa, esse não. Vamos abrir lá em João. João capítulo 4, versículo 1 em diante. Prestem bem atenção. João capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se parar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, e a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E agora nós vamos entrar na palavra. A mulher samaritana aponta para nós. Ela mostra a nós. Ela era de uma cidade diferente, uma cultura diferente, uma crença diferente. E ela se assemelha muito com a gente, porque a gente também era de uma crença diferente, a gente era de uma cidade diferente, de um mundo diferente, um povo diferente, uma cultura diferente. Mas uma das coisas que chama a atenção é que Jesus não estava nem aí se ela era de uma cultura diferente ou o que ela cria. O que ele tinha no coração dele era que ele tinha que estar naquele poço lá pela hora sexta, porque a mulher ia para lá. E lá ele tinha um encontro. Muitas vezes, na maioria das pessoas, assim como nós e assim como aquela mulher samaritana, a gente vive com sede, vive buscando algo, vive buscando as fontes que a vida nos oferece. E realmente essa vida ela é cheia de fontes e cheia de água que a gente pode beber. Mas uma das coisas que Jesus afirmou para aquela mulher foi que ela ainda teria sede. A necessidade básica do ser humano é a sede. O ser humano é composto 70% de água. E uma das nossas necessidades é sentir essa sede de água. E é muito comum isso. Mas a gente levando para o lado mais emocional, mais espiritual, o ser humano também vive com sede. Ele vive com sede de prazer, ele vive com sede de dinheiro, com bem-estar, com relacionamento. Porque o ser humano precisa dessas coisas, ele tem sede disso. E não é errado sentir sede do que ele tem necessidade.
Mas o maior problema do homem, o maior problema do ser humano é buscar as fontes erradas. Buscar as fontes erradas, o que é buscar as fontes erradas? A mulher foi no poço de Jacó. Era um poço muito comum naquela época as pessoas irem buscar água lá. Era um poço famoso, um poço que atraía a atenção das pessoas. Porque era o poço de Jacó. O poço onde Jacó deu ao seu filho, deu aos gados, e por anos e gerações, o povo tinha bebido daquela água. Era uma tradição. Essa fonte era uma tradição. E assim como nos dias de hoje, existem fontes na nossa cidade mesmo, que se transformaram em tradições. Eventos que acontecem na nossa cidade, que se transformaram em tradições. E é normal as pessoas irem buscar nesse tipo de fonte, porque já virou uma tradição. Todo mundo vai para lá, nós vamos também. Mas a fonte é errada, porque vem ano, passa ano e a sede continua a mesma. A sede continua a mesma. Nunca se tem o total prazer de desfrutar daquilo. Uma de outras fontes são os vícios. Uma pessoa que tem vício, ela busca por uma sede por algo, ou algo emocional, algo afetivo, ou no trabalho, mas ela está com sede e ela busca a fonte onde? Nos vícios. Ela consegue matar a sede? Não consegue, porque ela vive dependendo daquele tipo de fonte. Mas existe uma fonte. E agora é onde a gente vai conhecer a segunda fonte dessa história. Ali Jesus mostra para nós o cenário, um cenário normal, um cenário que nós conhecemos, nós aqui na praça, num lugar comum, fazendo algo comum. Mas agora ele faz a gente abrir os nossos olhos para olhar o algo espiritual, o que tem por trás disso. Ali tinha a fonte de Jacó, que aponta para o natural, para tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é falho, tudo aquilo que é limitado. Por isso Jesus chegou para ela e disse: se tu soubesse quem te pede água, tu pediria para ele e ainda ia matar a tua sede e ia fazer uma fonte em ti para jorrar para a vida eterna. E essa fonte que nós vamos falar agora, essa fonte se chama Jesus. E Jesus, ele é uma fonte inesgotável de amor. Inesgotável de amor. Uma fonte que não se cansa. Uma fonte que por mais de 2000 anos as pessoas ainda são levadas a olhar para elas, a crer nela, a crer nele, a olhar para a cruz. Por quê? Porque foi uma fonte que marcou a história, marcou tudo o que aconteceu no mundo. A história toda é dividida entre antes e depois de Cristo. Por quê? Porque é uma fonte só que teve esse poder. E esse foi Jesus, essa fonte foi Jesus. Jesus deu a garantia para ela de matar a sede. E ela logo pensa no natural. Ela olha assim: mas como ele vai me dar essa água? Ele vai tirar da onde essa água? Mas Jesus ainda, levando a conversa, mostra para ela que ele queria mostrar o sobrenatural. Queria mostrar algo além para ela. Algo além dessa vida que ela conhece. Jesus pega e fala para ela: vem cá e chama o teu marido. E ela responde: não tenho marido. E Jesus então olha para ela e fala: disseste bem,
Porque nem esse que tu tá agora é teu marido. E 5 tu já teve. Esses 5 maridos, muitas pessoas, quando leem essa história, criticam a mulher samaritana. Mas a mulher samaritana, ela não é uma prostituta. Ela teve 5 maridos. Jesus não falou para ela que ela teve 5 homens. Ela teve 5 maridos. E quando Jesus revela isso para ela olha para ele, vejo que é profeta. Aí ela começa a entender que tipo de água ele está oferecendo para ela. E esses 5 maridos, colocando nós na situação, é a nossa sede. No caso dela, era relacionamento. Em outros, pode ser a questão financeira. Pessoa que é viciada em trabalho de dia, de noite, não tem descanso, não tira descanso. Outra pessoa pode ser os vícios. Esses 5 maridos apontam para a necessidade e a sede da mulher. Eu quero que você entenda que todo ser humano tem uma sede. Todo ser humano tem uma sede. A questão é procurar a fonte certa. Tem um salmo que fala que assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Sabe por que é dado esse exemplo da corça? É dado o exemplo da corça porque a corça é um animal que ele vive em lugares áridos, que não tem muita água. E quando a corça ela fica sem água, a sua pele começa a rachar. Ela começa a rachar e soltar um cheiro de podridão. Então a corça sai desesperada, buscando por água, buscando por essa água. Porque ela sabe que quando ela beber dessa água, as feridas vão cicatrizar, vão se fechar, ela vai parar de feder a podre, de feder a morte, então a vida vai começar a voltar. Por isso o salmista fala, assim como a corça anseia por água, assim como nós, homens, que temos as nossas necessidades e fedemos a morte, ansiamos por água, a nossa alma anseia pelo Senhor. Amém. Anseia por uma água que nos gere vida, que nos transmita vida. E eu não estou falando de uma vida apenas terrena. Eu estou falando de uma vida eterna, uma vida daqui para a eternidade, uma eternidade que não tem fim. Claro, nós gostamos muito de falar do que vamos ter na eternidade, mas Jesus também nos garante uma vida em abundância aqui, aos filhos abundarem da graça aqui. E eu quero que você entenda, e quero que você comece a buscar na fonte certa. E agora nós vamos falar da água. Falamos das duas fontes, agora nós vamos falar da água. Algo que é muito interessante é que Jesus, sendo Deus, ele fala dele mesmo. Jesus, ele fala dele mesmo, sendo Deus. E ele chega para a mulher samaritana e pede água. Ele diz assim para ela: mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. Eu quero que você reflita comigo. Jesus é para refletir, não é para refletir. Eu também. Reflitam. Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, aquele que a palavra fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele, o próprio Deus, estava com sede. E antes disso, antes de Jesus ter o encontro com a mulher, os discípulos tinham ido buscar comida.
Nos versículos mais para frente, nós vamos ver Jesus conversando com os discípulos e ele dizendo que uma comida ele tinha para comer. Mas ele não estava falando de uma comida terrena. Ele estava falando que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Era cumprir a obra do Pai. E quando Jesus olha para essa mulher, Jesus olha com sede, porque ele via nela a necessidade, ele via nela o prazer de ele cumprir a obra do Pai, que era salvar a vida dela, mostrar para ela algo melhor. E essa é a água. Jesus fala dele mesmo. Jesus, ele quer encher você dele mesmo. Eu quero convidar você a ficar de pé. E convidar os irmãos a se chegarem mais perto, os irmãos que estão lá também. Pode chegar mais perto. E você vai repetir de novo comigo. Só que agora você vai repetir de uma forma diferente. Nós vamos repetir como está lá em Apocalipse. (22:17). Repete assim comigo. E o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, a água da vida. E que água é essa? Não precisa Essa água é Jesus. Essa água é Jesus. Sabe quem mudou a sua vida? Quem mudou a sua vida foi Jesus. Sabe quem tirou do lamaçal do pecado? Foi Jesus. Quem transformou algo ruim em algo muito melhor foi Jesus. Essa água é Jesus. A fonte é Jesus. O Espírito é o próprio Jesus. Por isso que em Apocalipse fala o Espírito e a noiva. Quem é o Espírito? O nosso Deus. Quem é a igreja? Nós. Sabe qual é a nossa função aqui? É dizer, vem. Quem tem sede, quem precisa, venha. E quem quiser, venha de graça. Venha de graça da água da vida. Foi de graça. Aleluia. Eu quero convidar você a orar. Mas antes de orar, eu quero declarar uma palavra que Deus falou para Josué. Ele falou assim para Josué: Josué, passa esse Jordão, tu e esse povo, e vai tomar posse da terra que eu mandei vocês tomar. Sabe o que quer dizer? Passa esse Jordão. Jesus está dizendo para você: passa esse problema. Amém. Passa por essa prova de uma vez. Amém. Vai, avança. Toma conta da terra que eu dei a vocês. A nossa terra é Capão da Canoa. Vamos tomar posse da nossa cidade. Amém. Esqueça os problemas. Amém. Esqueça você. Olhe para as almas. Amém. Olhe para as almas. O Espírito e a noiva dizem vem. Toma posse. Vem, vamos orar. Amém, Espírito Santo. Nós queremos te agradecer por essa terra que o Senhor nos deu, por essa terra que nós tomamos posse. E nós declaramos, Jesus, a salvação nesse lugar. Nós declaramos, Jesus, nós marcando essa terra com a ponte que é pessoas
verdade. Amém? Graças a paz. Aleluia. Amém. Aleluia.